vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Já foi empossada a nova mesa diretora da Câmara Municipal de São Paulo, que comandará o Legislativo Municipal por mais um ano de mandato. E para fazer um balanço dos trabalhos em 2013 e falar sobre as prioridades para 2014 do Legislativo paulistano, hoje entrevisto o vereador do PT, José Américo, que foi reeleito presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Parabéns por sua reeleição, muito obrigado, vereador. Muito obrigada por estar aqui. Bom, eu recebi da sua assessoria um balanço das atividades em 2013 dos vereadores, o trabalho dos vereadores, e chama a atenção um aumento em 72% de projetos debatidos e votados na Câmara Municipal em relação ao ano de 2012, o que sugere que se trabalhou muito mais. Mas a minha pergunta é, a qualidade desses projetos aprovados, vereador José Américo, é também 72% maior que do ano anterior? Eu acho que, não sei se é possível quantificar, mas com certeza nós estamos falando de uma qualidade superior, né? Uma qualidade superior, até porque nós tivemos um número de projetos vetados pelo Executivo muito pequeno. Nós tivemos, então, 240 projetos aprovados, 150 projetos aprovados pela Câmara e sancionados pelo prefeito. E mais 90 que foram votados e promulgados pela própria Câmara, então 240. E nós tivemos um número pequeno de vetos. Em geral, os vetos feitos pelo prefeito são projetos que têm algum tipo de ilegalidade, algum tipo de irregularidade. Então, quando se tem muito veto, né, em geral, não decorre de problemas político-ideológicos, decorre, às vezes, das falhas que o projeto possui. Agora, quando eu fiz essa pergunta da qualidade, é porque é voz corrente que tem muita coisa irrelevante, que o vereador vai lá e apresenta, aquela coisa de projeto para cidadão paulistano, para nome de rua, Exatamente. Quando numa cidade que tem tanta coisa a ser resolvida como São Paulo. Isso melhorou? Não, isso melhorou. De qualquer forma, nós ainda temos um problema, que são as prerrogativas do Legislativo. Quer dizer, no nosso país, a Constituição, ela limita a ação do Legislativo. Ela é uma Constituição que ainda mantém resquícios, na minha opinião, do autoritarismo, né? Então, o Legislativo não pode... Por exemplo, nós discutimos durante 2 meses o orçamento. Votamos o orçamento. Isso vale para a Assembleia Legislativa e para o Congresso Nacional também. Aí a gente debate, vota o orçamento. Aí o presidente da República, o governador ou o prefeito, pode mudar ao seu bel prazer depois que nós votamos. E tem uma série de leis, nós não podemos, por exemplo, aprovar uma lei que gere despesa, mesmo que a gente preveja em orçamento. Nós temos várias limitações, mas de qualquer forma, neste ano que passou, Maria Lídia, nós aprovamos projetos muito relevantes. Então, por exemplo, nós aprovamos o projeto da bancada do PMDB, que é um projeto que estabelece que até 1.500 metros quadrados, edifícios de até 1.500 metros quadrados, né, podem receber empreendimentos comerciais ou industriais de uma forma, digamos assim, muito mais fácil, desburocratizada. Eles podem obter alvará de funcionamento de maneira desburocratizada. Nós criamos uma série de facilidades para isso. Antes, isso não só era complicado, como era fonte de corrupção. O sujeito constrói o edifício na periferia, coloca uma padaria e depois vem um fiscal para cobrar dele a planta, cobrar dele. A gente desburocratizou isso de tal forma que hoje nós podemos dizer que hoje está muito mais fácil você ficar dentro da lei em São Paulo. Bom, eu imagino que haja muitos exemplos a serem dados, mas eu também tenho muitas questões. E agora há pouco o senhor falou no orçamento, essa questão do orçamento da Câmara. Eu vi que o vereador Ricardo Yang disse que vai pedir, eu não sei se ele já encaminhou esse pedido, à mesa diretora da Câmara, que devolva uma parte significativa do orçamento da Câmara ao prefeito Fernando Haddad, por entender que o orçamento é muito elevado, que é maior do que o orçamento de muita subprefeitura de bairros muito pobres de São Paulo, e que com isso a Câmara, ela ofende, ela é desleal para com a cidade, ficando com um orçamento tão elevado. De quanto é o orçamento? O orçamento deste ano foi 530 milhões. É muito dinheiro? Será 530 milhões. E ele quer que devolva quanto?
Não sei, esse ano passado, Maria Lídia, nós devolvemos 120 milhões. Nós devolvemos 120 milhões. Espero que esse ano de 2014 a gente também possa devolver uma quantidade de dinheiro. Agora, de todo modo, a gente precisa entender no Brasil, respeito muito o vereador Ricardo Yang, é uma pessoa muito íntegra, muito crítica, muito reflexiva, mas nós precisamos entender o seguinte: o legislativo precisa funcionar. A democracia custa algum dinheiro, né? Os executivos, em geral, não são questionados nos seus orçamentos e nem nos seus desperdícios. Por que se questiona sempre o legislativo? Porque o legislativo é o poder mais fraco. Mas não seria um momento... É o poder mais prefeito frágil. vai anunciar que vai fazer cortes muito importantes, porque ele não pode fazer investimentos e vai cortar em áreas muito significativas. Parece que ficou de fora a saúde, mas a educação, por exemplo, vai perder. Então, quando a gente fala no orçamento do legislativo, quando em setor fundamental, como eu vou exemplificar com a educação, fica a impressão que aí tem que ter um corte mesmo, porque há prioridades, né? O ano passado, o ano de 2013, nós cortamos mais do que o executivo. Nós cortamos do nosso orçamento, nós cortamos alguma coisa em torno de 20%. Tanto que nós devolvemos 120 milhões de um orçamento em torno de 580. Em relação ao ano passado, nós já reduzimos 50 milhões. E eu tenho procurado fazer um trabalho de racionalização na Câmara, de tal forma que a gente possa devolver algum dinheiro. Tenho certeza que nós vamos cortar mais que o Executivo, não tenha dúvida. Nesse ano, vereador Zé Américo, qual é o seu desafio, o seu empenho? Vai centrar no quê? É o plano diretor? É o plano diretor. Nós precisamos... Tem que sair. Tem que sair. Nós precisamos aprovar a revisão do plano diretor de São Paulo. Até março, abril deste ano, nós temos que aprovar. A discussão básica já foi feita. Nós já temos centenas de propostas feitas pela sociedade. Então, tenho certeza que até abril nós devemos votar um plano diretor, que vai ser um plano diretor revolucionário na cidade de São Paulo. E acha que vai ter a colaboração dos vereadores, considerando que esse é ano eleitoral e que muitos vereadores têm outros interesses, vão sair candidatos a deputado. Será que vai dar? Eu não tenho dúvida. Eu acho que existe hoje uma disposição na Câmara Municipal de discutir o plano diretor como um projeto para a cidade. Então, tanto situação quanto oposição, etc., acho que tem uma boa vontade para aprovar as leis da cidade acima das divergências político-partidárias. Nós vamos aprovar o plano diretor e depois nós vamos entrar na discussão também muito importante, Maria Lídia, que é do lei do zoneamento. O plano diretor e o zoneamento, a ideia é que eles ordenem o desenvolvimento da cidade de uma forma diferente do que foi até hoje. É basicamente procurar levar o emprego para mais perto das pessoas. Então, é incentivar a construção de habitação popular nas margens dos grandes corredores de transporte, de tal forma que a pessoa possa ir a pé até o promessa ponto de do Haddad, metrô, por exatamente, sinal, né? Em campanha, exatamente, né? Ela possa ir até o metrô, ela vai a pé, até o ponto de ônibus ela vai a pé, e vai e volta para o trabalho. E também levar o desenvolvimento econômico para a Zona Leste e para a Zona Sul. Certo. Essas regiões não podem continuar sendo apenas regiões de dormitório. Nós temos que levar o trabalho para lá também. Bom, eu espero que o senhor consiga, porque de fato essa racionalização para a mobilidade da cidade é muito importante. Agradeço muito a sua entrevista e espero que nesse ano o senhor volte algumas vezes, porque sempre que um presidente da Câmara comparece e presta contas ao cidadão, é muito bom. Muito obrigada e boa sorte. Eu que agradeço e agradeço também aos telespectadores por ter a paciência de nos ouvir. Uma boa noite. Eu que agradeço. Estela. Boa noite.